Bom, essa aula aqui vai ser a diferença entre jogo e esporte. Tá? É um tema aparentemente simples, mas que pode trazer muitos temas, né, para a gente trabalhar em cima disso. E a gente vai ter que fazer um aprofundamento, não nessa aula, mas em várias outras aulas, para a gente tentar entender o conceito de jogos populares e até como os Jogos Olímpicos são utilizados no mercado e por aí vai. Então, para a gente fazer uma análise mais aprofundada, a gente tem que fazer uma análise histórica, né? Uma análise sociológica e uma análise de contexto. Ou seja, pegar todos esses tempos, né, que os esportes são usados para diferentes fins e os jogos também com suas diferentes funções. Vou tentar botar as imagens com mais textos aqui, então não é um jeito correto de se fazer o PowerPoint, mas sei que tem gente que gosta de anotar aquilo que está sendo dito ou que está sendo colocado aí em tela, então eu vou colocar as imagens em uma imagem maior para vocês poderem anotar. Quem quiser anotar, pausa o vídeo, copia o texto e continua. Tá? Então primeiro a gente vai começar com os conceitos, né? Primeiramente jogo. Então o conceito de jogo ele tem algumas motivações, principalmente intrínseca, então ele tem que ter um prazer, né, de quem está participando, de quem está jogando, diferentemente do esporte, que pode ser por prazer ou não. E além disso, os próprios participantes decidem suas regras, então as regras não são institucionalizadas. Quem vai jogar o jogo naquele momento vai decidir qual vai ser a regra para aquele momento. Então o maior exemplo que a gente pode usar é o queimado, né? O queimado pode ser jogado de um jeito por mim, e na rua ali do outro lado pode ser jogado diferente pelo grupo que lá reside, né? Por exemplo, quem for queimado, quem vai queimado no jogo geralmente pode ir para o final da quadra, do espaço que eles estão ali jogando, e pode tentar queimar para tentar voltar. Tem gente que joga com que esse jogador que é queimado saia de jogo, né? Ou então quem vai para o final da quadra, que é queimado, pode até queimar novamente, mas ele não retorna para a quadra principal. Ou seja, são regras que podem ser modificadas de acordo com o grupo que ali está participando. E, obviamente, descompromisso com o profissional. Ninguém vai ganhar dinheiro com um simples jogo. Você não está ali para treinar, você está ali para se divertir, né? Se a gente for fazer uma comparação com os Jogos Olímpicos, por exemplo, ali você não vai ver gente só para se divertir. Está ali para principalmente ser o primeiro, ser o melhor. Então, no caso do jogo, a gente pode ter um exemplo também, que é o tiro com arco, tá? Que ela pode se modificar de acordo com a sociedade que ele está utilizando esses objetos. Então, o tiro com arco para a gente, por exemplo, ele pode ser um meio de diversão, de acertar um alvo, mas se a gente for ver os índios, por exemplo, eles não usam o arco e flecha como forma de diversão. Eles usam como forma de sobrevivência, né, uma preparação deles para caça, para garantir de trazer comida. Então é uma forma de trabalho, né, um sistema de profissionalização do arco e flecha. Seguindo por esporte, ele tem algumas diferenças do jogo, que é obrigatoriamente envolver competição. Então o jogo não necessariamente ele tem competição. Se a gente for brincar de elástico, por exemplo, né, ninguém está competindo, só está tentando fazer a música, né, completar os movimentos, mas ali ninguém compete para ver quem é melhor, né, tentar chegar a algum objetivo. Diferente da competição do esporte, que você tenta sempre provar que você é melhor do que o seu adversário. Tem as regras institucionalizadas, então a regra para aquele esporte ele vai ser o mesmo para qualquer lugar do mundo. Diferentemente também pode ser a partir do regulamento de algum campeonato. Então uma regra ou outra pode se modificar para poder se adequar, né, à realidade daquele local, mas as regras são as mesmas para qualquer lugar do mundo. O maior exemplo que a gente tem é o futebol. Então o futebol ele é regulamentado pela FIFA, né, ele tem as suas regras baseadas no livro de regras da FIFA, e todos os jogadores têm que cumprir essas regras, e obviamente tem um árbitro ali para fazer com que essas regras sejam seguidas, né? Não fazer com que esses atletas se utilizem de alguma coisa, de alguma artimanha
para tentar chegar ao objetivo, que é fazer o gol, né, trazendo formas não regradas, vamos dizer assim. E também, principal, né, pode ter uma motivação intrínseca ou extrínseca, ou seja, intrínseca, parte do prazer, né, ele quer fazer aquilo ali porque ele gosta, e a parte extrínseca, que hoje é o que motiva o esporte, que é ganhar dinheiro, ganhar fama, né, ser o melhor do mundo, estar sempre no topo. Então ele envolve coisas externas, né, não necessariamente só o prazer como é o jogo. Ou seja, o esportista que está competindo por obrigação, ele tem como objetivo uma motivação extrínseca, ele tem aquilo como um trabalho. Por mais que você goste do seu trabalho, se você não está ali por escolha, você está ali porque você tem que ganhar dinheiro, você tem suas tarefas, né? E pode ser por prazer, porque, como eu disse, você pode gostar daquilo que você faz e mesmo você estando ali obrigado, você se diverte fazendo o seu trabalho. Claro que no meio do caminho, essa motivação intrínseca ela pode se perder. Então você pode começar o seu trabalho de uma forma, né, divertida, né? Geralmente o primeiro emprego é assim, você começa feliz naquilo que está fazendo. Com o decorrer do tempo, você vai passando 1 ano, 2 anos e você começa a se desgastar com o trabalho. Às vezes você não se diverte tanto, né? Tem gente que odeia seu trabalho, mas está ali por obrigatoriedade. Então o esporte, ele é um trabalho. Vocês treinam, né? Vocês não, os atletas treinam para poder chegar a um objetivo, que é ser o melhor na competição, e isso vai variar de competição para competição. Então, o campeonato mundial vai ter um treinamento diferente dos Jogos Olímpicos, porque são processos diferentes, são regras diferentes para cada competição. Então, todo treinamento ele vai se adequar à realidade daquele campeonato e daquele atleta. Tem algumas variações de conceito. Então, tem autores que entendem que o esporte ele só vai ser esporte se você tiver movimentos, esforços físicos vigorosos. Ou seja, você tem que estar sempre em movimento muito ativo. Então, mexer um dedo para poder jogar um xadrez, por exemplo, não é considerado um esporte. Entretanto, hoje você já tem campeonato mundial de xadrez, campeonatos regionais, e como eu disse antes, se você tem regras institucionalizadas, se você tem uma federação, uma confederação que rege essas regras, ele passa a ser um esporte. Então tem uma linha muito tênue aí do que pode ser um esporte ou não, né? Eu vou me basear no que foi dito antes, simplesmente se tiver suas regras institucionalizadas, se tiver um campeonato, né, isso já é um esporte. Mas segundo, né, nosso amigo Barbante, Valdir Barbante, ele acredita que para ser esporte você tem que ter movimentos mais complexos. Então o xadrez que você tem que ter ali simplesmente um movimento de um dedo, né, ou de um braço, ele não considera que seja um movimento complexo, apesar do xadrez ser muito complexo na questão cognitiva, né, de pensamento e por aí vai. Então fica a critério de cada um qual autor você pode seguir para definir o que é o esporte, mas o mais utilizado hoje em dia são as regras institucionalizadas, né, e os objetivos extrínsecos, né, que fazem com que as pessoas sigam para uma competição. Isso aqui serve de base para a gente poder entender como os Jogos Olímpicos são utilizados, né, no mercado. Então, toda a produção de marketing ela é utilizada com base na parte extrínseca. Então, o esporte, espetáculo, ele é um produto, né? Então, os Jogos Olímpicos, hoje em dia, ele se vê como um produto a ser vendido. Envolve muito dinheiro, envolve muito treinamento, envolve muito investimento de todas as empresas que ali estão envolvidas, né? Então, os Jogos Olímpicos ele tem a base nessa diferença entre jogo e esporte. Obviamente, quando a gente for falar de Jogos Olímpicos, que vai ser uma próxima aula que vai estar linkada com esse vídeo, a gente vai ter que estudar a história dos Jogos Olímpicos, desde a Grécia Antiga até o momento que ele é pausado e depois ele é retomado com outros fins, mas mantendo sempre a mesma base da amizade, né? E como ele passou a ser utilizado como mercado
e aí você começa a ter um boom dos esportes, que a gente começa a ter muitas quebras de recordes e por aí vai. Por quê? Porque esse movimento extrínseco, né, essas coisas de fora que influenciam o atleta, tendem a trazer evolução para as técnicas, ok? Então, até o próximo vídeo aí.